junto comigo, debater a respeito desta temática. Eu estou aqui com a Gisele Carvalho, o Renato Gomes, professor Cristiano Quinan e o doutor Rafael. Sejam todos muito bem-vindos e eu fico muito feliz e honrada pelo aceite de vocês. Nós Obrigada. vamos começar a apresentação com a gentileza pelas mulheres, apresentando a Gisele Rodrigues de Carvalho. A Gisele, ela é mestre em administração em saúde pela Unialfa, especialista em experiência do paciente pelo The Berry Institute e Sírio-Libanês, MBA em gestão de serviços públicos e privados pela Fundação Oswaldo Cruz, graduada em enfermagem pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e atualmente é a gerente assistencial do Hospital Vila Nova Star da Rede Dor e também coordenadora do curso de pós-graduação em experiência do paciente pelo Instituto Dor. Seja muito bem-vinda, Gisele, à nossa última live do ano. Obrigada, Sheila. É um prazer estar aqui. Realmente, essa mesa virtual aqui, composta por pessoas, além de especiais, durante essa jornada que eu tive o prazer de conhecer, e que todos vocês fazem parte desse mosaico, né, que nós vamos construindo ao longo da vida. E para falar desse tema de extrema relevância, é um prazer. Eu tive o prazer de dividir a cadeira de executiva da Sobresp, que é a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, com a Gisele, no último biênio de 2023-2024. Bom, Renato Gomes, executivo, mentor conselheiro nas áreas de pessoas, processos, inovação, tecnologia, eficiência operacional. É mestre em administração e saúde, diretor executivo do Instituto RG, presidente atual do SEBEX Chapter Goiás, também voluntário da AVS, do GT Estratégia e Governança, é um avaliador da ONA também e trainee em desenvolvimento de executivos, líderes e equipes de alta performance. O mestrado do Renato foi em inovação e tecnologia. Seja muito bem-vindo, Renato Gomes. Obrigado, Sheila. Boa noite para todos que estão aqui presentes na tela. Em especial, boa noite para a Gisele, pessoa que a gente conheceu aí durante o mestrado, ao meu eterno presidente, professor Cristiano Quinan, que eu sempre falo que foi aos meus 63 anos ele que me deu incentivo, não, quase ele me forçou a fazer o mestrado, né? Então eu fiz e vinha no meu processo para fazer experiência do paciente, no meio do caminho, mais um produto, né, do SEBEX, parceria com a MedPortal, foi falar sobre liderança, tecnologia, aí eu mudei e fui fazer o meu trabalho final de mestrado nesse segmento, gerou com isso um artigo publicado numa revista, e agora, recentemente, eu estou fazendo parte, sou embaixador da Rede Governança Brasil, que é liderada pelo ministro Augusto Nader, que eu escrevi 2 capítulos de um livro. E um dos capítulos ele é embasado, né, ele é fundamentado nesse trabalho, nessa publicação. E o segundo capítulo, que foi meus primeiros 25 anos de experiência, que foi a questão de pessoas. Muito obrigado por estar aqui, Sheila. Muito obrigado. Eu acho que a gente está fechando aí o ano com chave de ouro. Já foi semana passada a experiência da posse e falar sobre a saúde do amanhã. E agora está aqui participando desse grupo aí maravilhoso, na AVS, onde eu também tive a oportunidade de participar no projeto. E vamos em frente. Obrigado. Estamos felizes com a sua presença aqui conosco, Renato. Bom, o doutor Rafael Frederich Hadar atualmente é Head DASA Dara Solution, Inovação Ginecologia Febrasco, mentor da Inova HC e USCS,
consultor Open Health Technologies, doutorado em Machine Learning pelo LabDAP-PS, pela USP, ginecologista pelo Hospital Israelita Albert Einstein, Research Ginecologia Oncológica pelo Hospital Einstein, Principles and Practices of Clinical Research pela Harvard T8, Cheney School of Public Health em 2023, MBA em Health Tech pela FIAP 2023, desculpa, 2024. Seja um menino prodígio aqui do grupo, tá, gente? Seja muito Parece. bem-vindo, Rafael. Obrigado pela apresentação, foi ótimo. Primeiro, um prazer receber esse convite e estar na presença aí de grandes executivos da área da saúde. E eu não tinha contato, não tinha conhecimento da Associação de Voluntários da Saúde, fui pesquisar, achei muito bonito o que vocês vêm fazendo. É uma associação nova, mas que já tem repercutido bastante, né, pelo que eu pesquisei, e tem atuado muito nessa área de saúde e trilhando, né, criando novos executivos, ajudando hospitais nessa jornada. E é um amadurecimento, né, que eu tenho percebido de todo o ecossistema, que é fundamental para a gente conseguir levar mais saúde para quem realmente importa, que é o paciente. Bom, bem resumidamente, acho que a Sheila já me apresentou super bem aí para vocês. Eu me considero hoje um cirurgião ginecológico TI, tá? Eu estou mais na área da TI, faço doutorado lá no LabDAPS, que é um laboratório de Machine Learning e análises preditivas em Big Data da USP. Estou lá de Head de Soluções de Dados e Inovação Médica do DASA, que é uma rede de diagnóstico que tem Salomão, Alta, Delboni, enfim, grandes marcas de laboratório. E também estou lá na Open Health Technologies, que é uma startup, sou só consultor lá, um mero consultor dessa startup, que é uma startup alemã. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa e tenho certeza que vão ter insights muito valiosos. E para finalizar a apresentação dos nossos palestrantes, o professor Cristiano Quinan, executivo na área da saúde, professor, mestre, autor do livro Gestão Saúde, Prática para Reconstruir o Futuro, conselheiro de empresas, vice-presidente atual do SEBEX Chapter Goiás, é palestrante, mentor e grande amigo. Eu, sem querer, pessoal, reuni aqui os meus grandes amigos e executivos goianos, puxei o sarrafo para Goiânia, tá? Mas vamos lá, Grande, vamos dar início. é Então, um grande berço, Sheila. Queria agradecer você pelo convite, minha amiga. Sempre uma honra estar com você e cercado de grandes pessoas aqui, de grandes amigos. O Rafael agora já se tornou amigo, ainda mais que ele é do interior de São Paulo, então ele tem o nosso estilo de ser de Goiânia. Então, convido a todos Tô vocês louco para conhecer, viu? a isso, com certeza. Obrigado, Sheila. professor Cristiano Quinan, residindo nos Estados Unidos há 3 anos. 3? 7 anos. 7 já, Cristiano? Já Meu passou Deus. 7, já se passaram 7 anos. E essa É, live transmitida diretamente de Tallahassee. olha, muito bom, muito bom. Então vamos dar início. Eu vou compartilhar aqui com os senhores uma das minhas publicações. Como alguns colegas já sabem, a doutora Sheila também é colunista na área da saúde atualmente. E eu publiquei 2 artigos no Diário de Aparecida, que é um município aqui muito próximo de Goiânia, que fala a respeito de inteligência artificial. Rapidamente, porque vai fazer parte do contexto da nossa live. A inteligência artificial na saúde, mais tempo para cuidar de pessoas. A inteligência artificial já deixou de ser apenas uma tendência para se tornar uma realidade transformadora na área da saúde. Seus benefícios são inegáveis, tais como eficiência nos processos, precisão no diagnóstico, otimização na gestão hospitalar e, principalmente,
mais tempo de qualidade dos profissionais para aquilo que realmente importa: estar ao lado do paciente e da família. A robotização e automação de rotinas administrativas minimizam a burocracia e reduzem tarefas repetitivas, liberando médicos, enfermeiros e toda a equipe da saúde para exercerem sua verdadeira vocação, que é tratar e cuidar de pessoas. Além disso, a IA contribui para oferecer qualidade de vida e saúde mental aos colaboradores, ao diminuir a sobrecarga das atividades e criar fluxos mais inteligentes e humanos. Essa revolução não significa jamais a substituição dos profissionais pelas máquinas. Pelo contrário, a tecnologia surge como uma boa aliada. Os robôs e sistemas de IA não carregam empatia, compaixão ou sensibilidade, características exclusivas do ser humano. A grande provocação do advento da inteligência artificial é justamente nos convidar a sermos mais humanos. Será que seremos substituídos pelos robôs? A resposta é não. O que se espera é que, com o apoio da tecnologia, possamos resgatar o verdadeiro propósito da saúde, que é cuidar integralmente com ciência, mas também com afeto, escuta e presença. O futuro da saúde não é sobre máquinas, mas sobre pessoas. A IA veio para abrir caminho para que cada profissional possa entregar não apenas eficiência, mas também humanidade. Porque no final das contas, nada substitui o calor humano. Então, nós já vamos dar início fazendo algumas perguntas. Uma pergunta inicialmente para todos vocês. Nós vamos ter 6 blocos, tá? Nesse primeiro bloco, nós vamos enfatizar sobre eficiência IA versus eficiência e eficácia. Quando falamos em inteligência artificial na saúde, muita gente ainda pensa apenas em tecnologia. Na visão de vocês, por que hoje a IA precisa ser entendida como uma estratégia de valor e não apenas como uma ferramenta? Vamos começar por você, Renato Gomes. O seu áudio está fechado. Pronto, abriu. Então, a IA, ela entra como no desafio mesmo, né? Ela é muito, ela não é bem interpretada como deveria ser, porque na saúde ela não, ela tem que gerar valor, né? E esse valor que é gerado na saúde, ele tem que influenciar em decisões, nos fluxos e nos resultados, né? Quando tratamos de tecnologia, né, no caso da saúde, a gente tem que entender o seguinte: qual o algoritmo você vai usar? Não é nessa linha. É qual a estratégia de valor que você vai estar executando para influenciar, para resolver problemas clínico, operacional ou financeiro e aquilo que nós queremos resolver, utilizar a inteligência artificial para resolução dos problemas que existem dentro de um sistema de saúde. É mais ou menos isso. Rafael, na sua percepção, principalmente com um olhar para o diagnóstico, é, como você é, aprecia e vê percepção mesmo da IA, não só como uma ferramenta, mas como uma estratégia de entrega de valor na área da saúde? Obrigado pela pergunta, Sheila. Bom, eu sempre gosto de começar conceituando, porque como é um tema novo, às vezes nem todo mundo entende a magnitude, né? IA, ele tem várias discussões, né? Tem pensadores que colocam aí os limites do que considerar IA de modo diferente, mas, de modo geral, eu gosto de dividir pelo menos
em dois grandes grupos, né? A IA generativa, que acho que foi a grande hype, né? De LLM, ChatGPT, Gemini, Claude, enfim. Aqui no Brasil tem Adapta, né? Talvez alguns tenham tido contato aí na parte aí de mídias sociais. E tem uma outra área de machine learning, que foi quem embasou, né? Foram ferramentas, foram teorias que embasaram a LLM, mas eu gosto de separar porque ela tem um outro propósito, né? Que eu coloco aqui num grupo de machine learning ou de IA preditiva. Ambos os grupos influenciam muito na parte de diagnóstico. Acho que é uma das grandes áreas da medicina que está sendo moldada, e a gente vive um contexto de big data que proporciona isso, de aumento de ganho computacional que proporciona isso e de algoritmos novos. E é fundamental a gente entender que esse ganho de quantidade de informação é, que Acho que o Rafael travou. Acho que o vídeo dele travou. voltou. Voltou, Rafael. Sim. Maravilha. Eu vou tentar voltar um pouquinho para ver, talvez que vocês tenham perdido um pouquinho da minha fala, mas a medicina diagnóstica ela tem muitos ganhos por conta desse tanto da parte de LLM, né, que a gente consegue resumir, sumarizar, que é uma das principais funções e aplicações comprovadas da LLM, e hoje a gente vive num mundo com muitas informações e talvez isso ajude o médico da ponta no diagnóstico, né, assimilar novos guidelines e etc. E na medicina preditiva, na IA preditiva, a gente tem o diagnóstico personalizado exponenciado. Então, além de ser uma nova ferramenta, é um novo paradigma da medicina de precisão, hiperpersonalização, onde a gente consegue ter um ganho do diagnóstico mais acurado. Então, eu vejo esses dois grandes grupos de IA, né, dois grupos conceituais, ambos com bastante influência, não só como ferramental, mas como uma mudança de paradigma, tá? Gisele, a sua percepção da IA como estratégia de entrega de valor no âmbito assistencial. Bom, vou dar continuidade no que o Rafael falou, né? A gente precisa, primeiro, é uma responsabilidade dos gestores e dos profissionais que atuam na área da saúde entender que é imperativo, agora, nesse momento, o letramento com relação à inteligência artificial. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente tivesse que fazer um fechamento de 2025 e traçar uma trajetória para 2026, eu, como profissional da saúde, executiva da área da saúde, é a grande dica para que a gente consiga exatamente entender como você vai trabalhar com essas ferramentas. O segundo ponto que precisa ficar claro é que a IA, ela replica a inteligência humana, né? E trazendo o que você perguntou, objetivamente, Sheila, eficiência e eficácia, a gente está falando de o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Então, a partir do momento em que a gente se responsabiliza com esse autodesenvolvimento, para entender como essa tecnologia vai nos ajudar, nós já temos um lastro do que nós precisamos fazer dentro da área assistencial para a segurança do paciente, para melhor experiência e realmente entregar valor no final do dia, a gente já tem um lastro do que nós precisamos fazer e como nós precisamos fazer. Agora, então, utilizar a inteligência artificial para personalizar isso. Tanto quando a gente fala de segurança, que acho que a gente vai entrar um pouco nesse assunto, um pouco logo mais, como melhorar as experiências. Então, você consegue dar escala para isso, só que uma escala trazendo essa personalização. É aí a grande virada da utilização da inteligência artificial dentro da área da saúde, buscando entregar valor para os pacientes e para as pessoas, na verdade, né? Que também a gente vai falar um pouquinho sobre ganho de tempo com a inteligência artificial. E para você, Cristiano Quinan, a sua percepção? Sheila, fazendo um coro aqui com
o Rafael e a Gisele, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar a inteligência artificial. Então, a gente vê o monstro, é robô, ocupando o espaço do ser humano, ocupando o espaço do médico, do enfermeiro, e isso não existe. Eu acho que essa desmistificação passa pelo conceito e a IA, como a telemedicina, como a tecnologia aplicada à saúde, a, a- os devices da saúde, eles são ferramentas. É um meio para que eu possa conectar e melhorar a jornada do paciente, melhorar a qualidade, melhorar a segurança do paciente. Então, são ferramentas que estão sendo utilizadas, e o Rafael trouxe esses dois bolsões, a generativa e a preditiva, mas são ferramentas. Elas não irão substituir um querido amigo, que é o Taleb, que é o presidente da Associação Brasileira de Telesaúde, conceituou muito bem, num bate-papo que a gente teve na sexta-feira, que não é inteligência artificial, é inteligência aumentada de quem utiliza a ferramenta que ali está disponível. Então, eu amplio, eu aumento a inteligência humana através de uma ferramenta de tecnologia, que seja o chatbot, seja o que for, IA generativa ou preditiva, para que a gente possa é, é, desenvolver e entregar aquilo que a gente precisa entregar de forma mais eficiente, de forma mais humana. E aí a gente vai mergulhar. Então, eu acho que a primeira reflexão seria essa, Sheila. É, focando agora mais precisamente sobre eficiência e eficácia, eu vou fazer aqui um bate-bola com o Rafael e o Renato, tá? No que diz respeito a Rafael, você inicialmente, onde a IA está trazendo ganhos reais de eficiência na gestão da saúde hoje? E a IA pode ajudar a reduzir desperdícios e custos, sem comprometer a qualidade assistencial e a pertinência do cuidado? E se sim, como? Na sua prática, principalmente, por favor? Outra última pergunta, Sheila, e eu gostaria só de juntar ao coro do professor Kinan, de desmistificar a questão de IA irá substituir, né? E esse termo, o Klausner, que é o presidente do Einstein, ele gosta também da inteligência aumentada, eu acho muito acertada, tá? Quando a gente começa, e isso é um dos riscos, da gente ter esse erro da conceituação, da gente levar uma informação que talvez gere mais ruído do que realmente a gente consiga avançar como sociedade com essa nova tecnologia. Mas me colocando aqui para responder a sua questão, eu vejo nesse bolsão da LLM o ganho de eficiência muito forte, tanto na parte assistencial do médico, que a gente está vendo aí as novas ferramentas da consulta, né, o speech to text já um pouco mais avançado, com a estruturação do que é traduzido, né, do que é colocado no texto, e a gente era uma dor muito grande, né, do médico ter que lá atrás a gente atendia olho no olho, daí começou a ter muita questão de anotar no papel, veio o computador, a gente acabava, eu lembro no internato, eu atendia olhando o computador, a tela, né? E eu nunca fui muito bom assim de digitação, tinha que ficar olhando o teclado. E isso é uma perda não só de eficiência, mas de humanização, né? De levar um cuidado, esse carinho no atendimento. Então, esse para mim é um ganho muito evidente que a gente já vê hoje. Outro ganho que eu acho fenomenal, eu que gosto muito da área de pesquisa, se você coloca e vê o aumento de informação nos últimos tempos, é exponencial, e isso só vai aumentar. Então, é muito difícil e até gera uma ansiedade muito grande para o médico ter que se atualizar sem conseguir seguir as novas diretrizes ou entender as novas pesquisas que surgem. Então, um ganho de qualidade associado a essa melhor gerência das novas informações. Indo para o outro bolsão de preditiva,
o que eu acredito é, além da qualidade do cuidado, entendo, e acho que é uma questão que a gente pode discutir mais adiante, da validação científica dessas novas, desses novos modelos, que eu acho que é fundamental para a gente trazer mais segurança e mais confiança, a gente ter uma maior acurácia. Então, com certeza, a gente vai ter uma redução do gap, né, do diagnóstico. Os pacientes hoje de doenças têm uma questão, principalmente com doenças mais complexas ou até doenças mais raras, de uma jornada muito difícil, né? Ficam anos até descobrir o diagnóstico. E esse encurtamento, que eu entendo como um ganho de qualidade no atendimento, um ganho de qualidade para os pacientes, né, para ter o seu tratamento melhor, e nem entrando no escopo de descobertas de novos fármacos, de novas drogas, que está sendo outra verdade que está sendo alavancada, é um outro ganho evidente hoje. Para o futuro, eu acredito que é difícil, né? A gente está num momento, num contexto de muitas mudanças, então é difícil você tentar vislumbrar o que vai acontecer daqui a 1, 2 anos. Mas eu me arriscaria a dizer que a gente vai ter cada vez mais as soft skills do médico sendo enfatizado, que eu acho muito benéfico, tá? A gente vai ter um olhar mais para o ser humano e menos para a teoria, menos como que eu vou diagnosticar, olhar a doença. Não, eu quero entender ele mais como um ser humano, quais são as outras questões biopsicossociais que estão afetando, e talvez essa ferramenta traga de novo isso que já foi muito forte da medicina no passado. É o cuidar, é o tempo para realmente cuidar e ter esse contato mais humano com o paciente, né? Perfeito. Renato, nós Eu, sabemos que em torno de 30% na área da saúde está relacionada ao desperdício, né? Mais ou menos na casa de 30%. Como que a IA pode provocar e promover a eficiência na gestão da área da saúde? Quais seriam os benefícios, principalmente? que bom, você veio a complementar, eu já estava aqui com uma linha de raciocínio aqui para porque o doutor Rafael trouxe uma visão assistencial, né? O lidar com o paciente, no contato com o paciente. Agora, tem um outro lado que é a gestão de todo esse processo, né? A IA ela tem contribuído muito para minimizar, mas ainda tem muito que ser feito. E eu entendo, e isso eu venho estudando há algum tempo, que um dos grandes fatores que impactam nisso que você trouxe, que é a questão do desperdício, é a própria gestão. São os gestores, os executivos que estão à frente desses processos. É de utilizar, saber utilizar o que a IA disponibiliza. Eu acho que ainda tem muito a ser feito nesse sentido. Nós temos aqui, Gisele, numa grande instituição, você tem o doutor Rafael, você tem Cristiano Quinan, com essa visão mais ampla, que tem a visão do que acontece aqui no Brasil, ainda tem essa conexão com o que está acontecendo lá fora, mas quando a gente interioriza, né, a questão da saúde, dos hospitais, ou até mesmo nos grandes centros, ainda falta muita coisa a ser desenvolvida. Vocês têm aí os RPs, os sistemas de gestão, mas a utilização da inteligência artificial para trabalhar de forma efetiva nos processos ainda tem muito a desejar, né? E para isso é importante que o gestor, o líder do processo, ele tenha conhecimento ou aquilo que ele não conhece, ele tem que trazer para a equipe dele pessoas competentes para estar contribuindo para a melhoria desse processo. Realmente é muito triste a gente saber desses problemas que tem, do impacto que é desse desperdício. O desperdício vem também na operação, no cuidado, na assistência. Mas isso tudo pode ser visto quando você tem um olhar sistêmico de quem está tomando conta de todo o processo. Maravilha. Vou fazer para você agora, Cristiano, uma pergunta provocadora. Você tem 2 minutos para me responder. E eu quero saber o seguinte: se é possível falar em sustentabilidade financeira na área da saúde hoje, sem falar de IA.
É possível? Não, não Dois é minutos. possível. Não é possível, acho que resume em 2 segundos. Não é possível e a gente tem que ter a seguinte visão com relação à questão da tecnologia, com relação à questão da IA, que como o Rafael trouxe assistencialmente, o Renato trouxe aqui a visão da gestão, e a gente trabalhar os indicadores de todas as operações, instituições de saúde, a IA é, mais uma vez, uma ferramenta que vai nos ajudar bastante a encontrar o futuro e economizar o tempo de muitos de nós, gestores, executivos que estamos lá buscando, tentando tirar alguma coisa dos ERPs, dos sistemas, das planilhas de Excel, e aqui vamos trazer as instituições pequenas. A tecnologia ela vai nos ajudar bastante, ela vem nos ajudando bastante e a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Ou a gente vai ser protagonista da transformação, e aqui utilizando a tecnologia a nosso favor, utilizando a inteligência artificial, a inteligência aumentada, ou a gente vai ser retardatário. Então, não, a gente não tem como pensar, é, predizer o futuro da saúde se a gente não trouxer a tecnologia e a inteligência artificial para os nossos negócios, para os nossos atendimentos, para a gestão das instituições, das operadoras, e isso já vem demonstrando ser muito eficiente a utilização dessa ferramenta. Então, a gente tem duas escolhas. Ou a gente vai fazer agora, ou a gente vai fazer daqui a pouco. Então, não tem escolha de que a gente não vai utilizar. É a mesma coisa a gente fala, não, a gente não vai usar mais esteto nas consultas médicas. Não, não existe essa possibilidade. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de que a gente tem que se abrir, temos que buscar e temos que entender que ela não irá substituir ninguém. Eu acho que esse é o maior desafio para que a gente possa se abrir para a inovação. Eu acho que a inovação ela vai nos ajudar bastante, como vem nos ajudando bastante. Então, o caminho é esse. O futuro é hoje, né? Quando a gente fala e pensa em tecnologia, inovação, em IA principalmente, o futuro é hoje. Nós vamos agora para o nosso segundo bloco, e neste bloco nós vamos falar a respeito de IA e segurança assistencial e melhoria dos desfechos clínicos. Vamos ter a participação da Gisele e do Dr. Rafael, tá? A pergunta que eu faço para os senhores é: como a IA pode apoiar a tomada de decisão clínica e reduzir, Gisele, eventos adversos? E na prática, como a IA está contribuindo para melhorar desfechos clínicos? Essas Bom, duas perguntas para você, Gisele, por favor. eu- na, ela pode ajudar em tudo, né? Essa é a verdade. A gente tem possibilidades de trabalhar de várias formas. Existem estudos já bem robustos, inclusive com fatores preditivos para a relação da ventilação mecânica adaptada à necessidade do paciente, que tem 99% de eficácia para uma desinvasão segura e uma reabilitação mais rápida. Você tem a inteligência artificial trabalhando com fatores preditivos para detecção de sinais de deterioração que conseguem encaminhar os profissionais médicos para a detecção de sepse até com 12 horas de antecedência e, consequentemente, desfechos muito mais favoráveis. Só que isso tudo está pulverizado, né, Sheila? O que a gente vê quando você vai para a literatura é que isso ainda está muito pulverizado, e como o professor Cristiano Kinan acabou de falar, e o Renato também disse, antes disso tudo, a gente precisa reconhecer que os líderes, né, têm essa responsabilidade. Então, as instituições e os seus líderes, eles precisam reconhecer a inteligência artificial como o futuro que chegou, que está posto. Enquanto isso não for feito, a gente continua tendo essas ações dispersas, pulverizadas, com muitas possibilidades, mas ainda
com um acesso muito limitado, ou porque os gestores dessas empresas, independente do tamanho, não reconheceram a necessidade de estruturar áreas, e o Rafael pode falar sobre isso, estruturar áreas que tenham profissionais que entendam dentro de uma matriz de priorização por onde vai começar, e aqui eu trouxe exemplos básicos, né, de pacientes críticos, de métodos preditivos para patologias como sepse, que o tempo é o fator determinante para melhores desfechos, como, por exemplo, exemplos dispositivos de wearables, que hoje a gente consegue, se utilizados de forma inteligente, a gente consegue auxiliar tanto para a prevenção de eventos adversos dentro das instituições hospitalares, e eu vou citar um deles aqui. A gente tem dispositivos que ajudam hoje a monitorar prevenção de lesão por pressão. E essas iniciativas, elas podem não somente ser aplicadas dentro das instituições hospitalares como uma grande ferramenta para auxiliar na educação de profissionais que realizam o cuidado com esse paciente, desculpa, como também carregar isso para dentro do domicílio e auxiliar aquele cuidador na prevenção. Mas, de novo, né? Então, são ferramentas que existem, o método está posto, só que a gente precisa da consciência e da inteligência desses gestores para trazer isso para dentro das instituições e da autoconsciência dos profissionais em ir buscar habilitação para lidar com isso, né? E indo num futuro próximo, eu já vou deixar um gancho aqui para o Rafael, que eu acredito que ele já esteja de olho nisso. Daqui a pouco a gente está com o Sistema Único de Saúde se valendo de um grande complexo com 800 leitos, que é o Hospital Inteligente, que foi uma idealização aí da doutora Ludmila Jar, que inaugura em 2028, que traz um hospital totalmente focado em assistência à emergência e patologias extremamente complexas, diminuindo hoje um tempo de desfecho, que no HC está de 17 horas na porta, para 2 horas. Então, fazendo um sistema todo inteligente, desde diagnósticos preditivos, auxílio na tomada de decisão, né, desses profissionais, dessa equipe médica, para melhores desfechos. Então, veja, o que a gente está falando aqui? Sim, é possível, e eu espero, assim, do fundo do meu coração, que o quanto antes a gente tenha essa consciência desses líderes na área da saúde, utilizar esses recursos financeiros para montar estruturas e núcleos duros, aonde consiga endereçar essas tecnologias para que os pacientes tenham o mais rápido possível, recolham notícias, né, de melhores desfechos e prevenção aí de eventos adversos, até um hospital que está, né, nascendo já daqui 2 anos para dar acesso para aqueles que eu acabei de dizer que não terão, né, que não têm acesso aos wearables, a instituições que, mesmo de forma pulverizada, já utilizam aí a inteligência artificial. Então, está acontecendo tudo muito rápido, né? Mas o passo inicial é a consciência dessas lideranças e dessas instituições para criar condições dessa tecnologia ser utilizada de forma consistente. Ótimo, Gisele. Rafael, nesse contexto, com a sua vivência e com a sua experiência, inclusive como médico e como pesquisador, no que diz respeito aos algoritmos preditivos para ajudar não só na identificação dos riscos, mas também no agravamento, nas readmissões ou até mesmo no diagnóstico. O que que você traz para nós aí diante da sua vivência e experiência nesse contexto? Obrigado, Sheila. Acredito que a Gisele foi muito feliz na colocação e a gente precisa ter. Rafael travou de novo. Vai ser construído lá no HC.
E o que eu vejo aqui é principalmente a parte de educação sendo muito importante para esses líderes entenderem que sim, a gente precisa de pessoas e até de times dentro de cada instituição que consiga entender e utilizar isso de forma adequada. Segundo ponto, que a gente precisa, hoje não é segredo, né? Os dados são o grande insumo desses algoritmos, e quando a gente tem um algoritmo treinado com outros dados que não a nossa população, a gente não sabe se a generalização vai ser tão eficiente quanto foi a validação no local de origem. E a qualidade dos dados, se eu tiver um dado sujo, a um dado que talvez não seja tão fidedigno da população, o algoritmo vai repetir, vai replicar esse viés, e isso é muito ruim. Isso é uma vertente aqui no laboratório, até nas pesquisas de inteligência artificial, que tem crescido bastante a questão de análise de viés. Se a gente não tiver descentralizado no Brasil a aquisição e estruturação de dados com esses líderes nas suas instituições, entendendo a importância, a gente não vai conseguir validar e não vai conseguir ter a eficiência da IA no seu melhor cenário. E o outro ponto que é super relevante da gente considerar para a gente ter esses algoritmos preditivos funcionando é que eles não são algoritmos estáticos. O que eu quero dizer? É preciso ter uma estrutura para avaliação contínua e eles vão se aperfeiçoando continuamente. Então, na medida que eu tenho profissionais capacitados que vão estar avaliando na sua instituição, na sua população, no seu modus operandi, como que ele está performando e como que eu consigo melhorar, eu vou ter mais saúde, eu vou ter redução desse gap, desse tempo até o diagnóstico, até o tratamento, que vai ser muito, muito benéfico. E daí vem uma questão, uma provocação que eu faço aqui para vocês e para a plateia, que é, hoje a gente tem esses algoritmos chegando como novidade, mas a gente sabe que um médico que não sabe fazer a RCP vai ser colocado como uma prática e ele vai ter que tomar as providências e etc. O médico que não souber utilizar o melhor algoritmo para detectar no tempo hábil o paciente, isso também pode estar nesse âmbito de má prática? Fica a provocação. É, muito interessante. Vamos ampliar agora e eu vou precisar que a gente seja um pouquinho mais ágil, porque o nosso tempo ele já está se excedendo. Vamos para agora para o bloco 3, onde a gente vai falar de IA e imunização, humanização. Na sua concepção, Gisele, no que diz respeito ao IA e à experiência do paciente, você acha que a IA vai contribuir realmente com a jornada do paciente ao longo do seu cuidado? E como seria a percepção do paciente, inclusive durante a burocratização da automação? E também o ganho na comunicação, ou seja, na ativação e no engajamento do paciente. Como que a IA pode favorecer a ativação e engajamento do paciente e da família? Bom, eu vou ser breve, mas aqui agora tocou no meu tendão de Aquiles, né? Da forma mais amorosa possível. Todo mundo que está aqui sabe. E eu tomo a liberdade de dizer, Rafael, que talvez a IA, para a experiência do paciente e da família, ela tenha avanços mais rápidos, né, do que para contribuição na prática clínica. Por que que eu digo isso? Porque a capacidade de personalizar essa jornada, Sheila, com os insumos que nós já temos hoje, e a rapidez com que a IA tem de traçar personas, e aí a gente sabe que o ponto de partida para que a gente consiga personalizar essas jornadas é conhecer, né, as personas que cruzam essa jornada. A capacidade de fazer isso em larga escala, que a IA nos proporciona, ela é excelente. Então, enquanto hoje a gente tem um viés importante
na falta de conhecimento, né, dos profissionais que atuam na área da saúde para mapear essas jornadas e, a partir daí, conseguir pensar em personalização dessa jornada, a gente ganha muito com a chegada da IA. Outra coisa que, durante a interação desse paciente, desse familiar, com dispositivos, que assim como o Rafael trouxe, né, são dispositivos que são parametrizados a partir dos dados e desses dados acurados, imputados ali. Então, a partir do momento que a gente já tem esse repositório, e se isso for endereçado de forma ética e coerente, a gente vai recolher notícias muito em breves de jornadas mais assertivas, mais fluídas para esse paciente, para esse familiar. Isso é fato. Então, o que nós teremos aí eu sou muito otimista com o apoio da inteligência artificial para que a gente consiga traçar melhores jornadas e transformar isso mais fluido para o paciente. Outra união aí, e será um casamento que muito promissor, é nessa interação. Então, mesmo que a gente tenha ainda grandes lacunas dentro da área da saúde, falando do letramento desse paciente, desse familiar, com relação às questões relacionadas ao autocuidado, a informações necessárias dentro da sua jornada, a IA consegue fluir essa comunicação melhor. E, por fim, o terceiro ponto que você trouxe, se nós, humanos, conseguirmos entender a importância desse contato humano-humano e utilizarmos o tempo que nos restará, né, através dessa otimização que a IA vai trazer, aí a gente dá a grande virada. Se eu sair do computador, assim como o Rafael escreveu no início da fala dele, se eu otimizar os minutos em que eu não fico mais digitando, olhando para o computador e tenho oportunidade de olhar para esse paciente, para esse familiar, se eu, humano, porque isso vai depender do humano, utilizar esse tempo realmente para essa conexão, aí está o grande ponto de virada. Mas, de novo, a gente volta para o humano. A gente precisa ter pessoas conscientes e com desejo de fazer isso, porque senão esse espaço, que pode ser utilizado de forma tão proveitosa, que a IA vai nos proporcionar, ele não for utilizado dessa forma, a gente volta para casa para a casa que nós estamos hoje em dia, que é essa desconexão das pessoas durante esses atendimentos e essas interações. Desconexão das pessoas, comunicação desconectada, estratificação da comunicação e processos totalmente complexos e, às vezes, com muitos riscos ainda assistenciais. Você trouxe aqui muito bem na sua fala os benefícios da IA versus experiência do paciente, a promoção de uma experiência mais fluida, um cuidado mais personalizado e menos padronizado, e mais tempo para a gente realmente ter um tempo de qualidade para se conectar com os sentimentos e as necessidades dos nossos pacientes e cuidar de verdade, né? Não só tratar. Muito bem. Já estamos indo para o nosso quinto, nós temos 6 blocos, já estamos quase finalizando, e agora nós vamos falar sobre os desafios, os limites e a governança no que diz respeito à IA. E eu vou contar com o apoio aqui de você, Renato, para responder aqui para os nossos ouvintes quais são hoje os principais desafios para a adoção da IA na saúde. Cultura de dados, custos, capacitação e no que diz respeito à governança. Eu acho que a gente começa pelo fim, né? A questão da governança e passa pela capacitação das pessoas. A inteligência artificial, toda a tecnologia que vem para contribuir com a inovação, está indo muito bem. Isso aí, a cada dia, nós identificamos avanços na IA, na tecnologia, todo nesse sentido. Agora, não está acompanhando, na minha visão,
o preparo das pessoas com relação a tudo que está sendo disponibilizado. Você pode trabalhar, por exemplo, a Gisele trouxe uma questão aí, você pode tirar o que hoje é personalizado para todo mundo, você tratar o paciente de forma una, né? Você entendendo todo o histórico, para quando ele chegar para o atendimento, você tem toda aquela série histórica, não precisar ficar buscando, disponibilizar esse tempo para que o médico possa estar trocando com ele, dando a assistência que ele precisa, e não só ele, quanto a família. Então, os desafios são muitos. Passa principalmente por esse, que é a formação, o desenvolvimento das lideranças para atuar nesses processos. Eu resumiria dessa forma. É justamente sobre liderança que eu quero conversar com você, Cristiano, no que diz respeito aos desafios, né? Qual seria o real papel da liderança e da governança clínica na implantação bem-sucedida da IA e como garantir o uso ético, seguro e responsável da IA? E as instituições devem estimular o uso da IA? Sim, acho que começando pelo final, a resposta é sim, deve, porque senão a gente vai ficar para trás. Eu acho que a instituição ela vai ser retardatária daqueles que saíram lá na frente e a gente vai ficar distante daquele que já está lá na frente. Agora, com relação à questão da utilização da ferramenta, e aí eu quero trazer um pouquinho da humanização, que é algo que me atrai, como atrai a Sheila, atrai a Gisele de berço, acho que é a questão da experiência do paciente. Eu sei que não foi meu bloco, mas eu preciso trazer essa avaliação. Fui convidado para escrever um capítulo de um livro de telemedicina, teleoftalmologia e inovação do Congresso Brasileiro de Oftalmologia de 2023. Naquela oportunidade, a gente conversando sobre jornada digital do paciente. Então, acabou. A gente não tem jornada física e não tem jornada digital. A gente tem a jornada mista, onde a gente vai aumentar o desfecho. Isso já tem pesquisa que já mostra o engajamento do paciente a partir do momento que eu utilizo a ferramenta híbrida de cuidado e de intervenção com ele, de interação, de monitoramento desse paciente à distância, de empatia, de teleempatia com esse paciente, e a ferramenta da inteligência aumentada, vamos já mudar o termo aqui, ela vai nos ajudar a fazer esse acompanhamento, trazendo os alertas, trazendo os indicadores e prevenindo, não só em ambiente hospitalar, mas também em ambiente ambulatorial e de manutenção, desde a atenção primária à atenção secundária, na relação com esse paciente. Então, eu acho que eu não poderia deixar de trazer essa reflexão da jornada híbrida do paciente, então a gente não pode desconsiderar essa evolução. E quando a gente traz a questão dos desafios e do amanhã, a gente precisa, no final das contas, aqui, mais uma vez, a gente não pode esquecer do principal, que é o paciente. E a partir do momento que a gente utiliza as ferramentas da tecnologia, da inovação, da inteligência aumentada, a gente começa a ampliar o acesso dele à saúde. A gente começa a ampliar o acesso dele ao cuidado, a gente começa a oferecer acesso àquele que não tinha anteriormente esse acesso. Então, tudo isso é benéfico. Então, isso para as estratégias que estão sendo desenhadas das instituições delas, grande ou pequena, elas precisam ser, a gente precisa de incluir a discussão da inteligência ampliada, aumentada, também não, assim, a gente já está falando de um tema, mas a gente não pode esquecer, Sheila, que a gente ainda tem a questão do letramento das lideranças e de algumas equipes assistenciais que são avessas à tecnologia. Não estou nem falando da inteligência artificial, inteligência aumentada. Estou falando
de um telefone, de um WhatsApp, de um computador, de um prontuário eletrônico. Então, eu tenho uma grande distância que eu preciso recuperar aqui o fôlego para que a gente possa letrar e aí a gente possa habilitar a todos o acesso não só do usuário, principalmente, mas sim também do médico, da equipe assistencial, para com esses pacientes. Então, a gente precisa ter uma grande tarefa a ser feita antes da gente evoluir e aprimorar ainda mais essa velocidade da incorporação da tecnologia na saúde. Então, a gente tem que fazer essa reflexão e olhar para dentro de casa, olhar para dentro das nossas pequenas clínicas, olhar para os nossos consultórios e olhar para as nossas instituições e estar dispostos a essa evolução e aprender ao que está colocado para nós e evoluir, e com certeza evoluir no mercado, evoluir mercadologicamente, na concorrência, inclusive, para cuidar desse paciente. Eu entro numa concorrência para cuidar dele. Então, quais são as estratégias que eu preciso lançar para concorrer no mercado tão requisitado, onde eu tenho uma população envelhecida e doente, mas conectada, buscando cuidado, buscando acesso. Então, é essa provocação que eu deixo aqui com relação a esse tema. Já pegando esse gancho, quando a gente vai para o último bloco, que a gente vai falar de inovação e o futuro da saúde, eu quero rapidamente que cada um de vocês dê aqui uma opinião, um conselho. Se vocês fossem dar um conselho como mentores, como líderes, como executivos que vocês são, para um liderado hoje, para se transformar num líder do futuro, um líder inovador, numa liderança transformacional, qual que é o conselho, qual que a competência que você diria para ele que você deve ou merece desenvolver para você se transformar aí num líder competitivo diante de todo esse cenário aqui que a gente está discutindo, pensando no futuro. Começar por você, Cristiano Kinan. Qual conselho você daria para o seu liderado? Tem uma pesquisa de Stanford, inclusive tive a oportunidade de compartilhar num evento no IDOR, que é a doutora Lideia, que eu vi ela aqui com a gente, que eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Essa pesquisa nos trazendo o que a gente precisa fazer. E ao final a conclusão é only connect. Simplesmente estar conectado. Mas não é estar conectado utilizando a tecnologia. Ok, a tecnologia tem que estar conectado, como o hospital, o primeiro hospital inteligente de São Paulo, vai estar conectado, 5G, mas eu preciso de estar conectado com o paciente. Essa é a primeira reflexão, porque senão a gente vai começar a ser tomado, engolido por uma ferramenta, e a gente vai entender ou vai usar essa ferramenta de uma forma errada para com aquilo que a gente precisa, que é a reconexão com o paciente. Então, a gente precisa buscar essa reconexão com o paciente, a gente precisa de buscar recapturar a confiança desse paciente que a gente se perdeu. Então, a tecnologia, a inteligência aumentada, ela não pode nos afastar ainda mais dele. Então, a primeira reflexão, o primeiro desafio que eu trago aos líderes é essa reflexão. Ok, a gente não pode desconectar do paciente. Pessoa, humano. A gente vai e precisa usar a tecnologia a nosso favor, afinal de contas é uma ferramenta. Então, não, ok, eu trago aqui a reflexão de um excêntrico e de um louco, que foi o René Laennec, que inventou em 1816 o esteto. Ele foi chamado de louco. Ele estava afastando o médico do paciente, porque anteriormente ao escutava o paciente encostando nele. Não, ele é louco, ele é cego. Então, ele quer afastar o médico do paciente. Então, vamos trazer a mesma reflexão. Então,
Eu quero afastar o médico do paciente? Não, eu preciso continuar conectado com ele, simplesmente conectado com ele, e vou lançar a mão de todas as ferramentas que eu puder, desde um relógio, de um device, de uma inteligência aumentada, a nosso favor para cuidar mais e melhor, de forma inteligente, de forma mais eficiente, de forma mais econômica, em alguns momentos, a partir do momento que eu consigo cuidar da jornada do cuidado dele, que ela tem início, meio e continua, ela não tem fim. Então, a gente utilizar de todos os recursos, e aqui minha observação, only connect. Simplesmente conectado, a gente não pode perder essa conexão com ele, com o paciente e com a família, claro. Muito bom. Rafael, o que ainda parece futuro, mas em breve será realidade no nosso dia a dia, diante do seu olhar e experiência como médico e como consultor de startup, que está por vir aí em breve, que vai ser muito útil e favorável para melhorar agilidade, eficácia, eficiência e desfechos mais favoráveis aí, e o cuidado de excelência aí para os nossos pacientes. Obrigado, Sheila. Não posso deixar de comentar, eu sou muito fã também, professor Cristiano, da analogia com o esteto, né, o francês René. Ele sofreu muito, né, no começo, e eu vejo uma semelhança, né, das pessoas baterem muito na IA e agora terem que aceitar. E só para encerrar esse tópico, eu acho que é muito importante a gente ter e sempre levar isso para as pessoas como líderes, né, de que a IA é algo que a gente precisa não frear, a gente precisa acelerar, porque as pessoas, os pacientes, elas já têm contato. E eu recebo muita mensagem de paciente com medo porque o ChatGPT falou que está com algum tipo de câncer. E se a gente não combater com mais inteligência aumentada, né, com mais IA, com mais tecnologia embarcada e com meios mais adequados, a gente vai ficar sempre refém da tecnologia e não tomar as rédeas. E outro ponto que eu acho que é muito relevante, lá no DAS a gente tem um programa que é super inovador, que são os Jovens Médicos Inovadores e Pesquisadores, está indo para a quinta edição, e eu sempre gosto de falar para os estudantes de medicina que participam, e a gente leva IA, ciência de dados, inovação, para eles que não tinha, né, na grade horária, e agora está mudando, tem 4 anos para readequação, o perfil T como sendo muito importante. O que seria o perfil T? É a pessoa que consegue navegar em vários campos do consegue mais abordar isso para os líderes. Travou um pouco, Rafael. Só voltando, então, o perfil T, vocês ouviram essa parte? Maravilha. Então, o perfil T é super importante por ter essa questão e principalmente dos líderes conseguirem navegar em diversos campos e não só em alguma área específica. E já trazendo para a sua pergunta, Sheila, eu não posso deixar de dizer da importância aí da área que eu pesquiso, e eu gosto muito, então eu fico na área de multimodal, onde a gente consegue juntar imagens, parte genômica, notas clínicas, tabelas, né, que são os dados estruturados e tabulares, num modelo. Eu acho que esse é o presente barra futuro, e o Explainable AI. Então, são metodologias que a gente tem descoberto ou utilizado para a gente trazer um racional e aquele black box, que é o grande receio da IA, a gente consegue decifrar e torná-la mais white box. Isso é muito interessante. Quando você pega um médico que vai analisar um paciente e vai tentar fazer um diagnóstico, é difícil você colocar o peso que aquele médico está considerando de cada parâmetro para ter um diagnóstico X. Com a IA a gente consegue. Então, veja como é um paradoxo, né? A gente fala que é um black box, mas se a gente comparar com o médico que está diagnosticando, eu consigo mensurar qual que é a influência da idade, do sexo, do laboratório X, da tomografia no resultado final. Então, eu colocaria esses 2 pontos como novidades que estão surgindo e novidades muito benéficas.
Vamos já partir aqui para a nossa mensagem final. Renato, se você pudesse deixar uma mensagem final para os gestores e profissionais na área da saúde sobre IA, qual seria o principal aprendizado ou alerta que você daria para esse profissional? Antes eu queria fazer um comentário. Você vê que o doutor Rafael ele trouxe uma visão muito clara de como a IA está avançando no cuidado do paciente. Mas tem uma parte que é o back-office, né, o que prepara para que isso tudo aconteça, que ainda precisa desenvolver. Então é preciso que tenha a empatia digital, tenha a visão estratégia tecnológica, inteligência emocional e a comunicação assertiva. Esses pontos têm que ser desenvolvidos. Os líderes que tanto cuidam da área administrativa, operacional, quanto da área clínica, assistencial, eles têm que ter essa visão sistêmica e fazer com que internalize dentro da sua instituição essa visão, para poder avançar e entender a inovação com a chegada da inteligência artificial. Muitas ferramentas estão disponíveis, mas será que elas estão sendo utilizadas da forma que precisa ser utilizada? Então, é preciso que tenha essa visão. A minha E qual mensagem final você deixaria para os profissionais da área da saúde no que diz invista em respeito ao desenvolvimento da competência relacionada à IA? Então, procure o investimento em si, procure a informação, procure a formação para ter o seu autodesenvolvimento. Não espere que isso venha de fora, isso tem que partir de você. Se você fizer isso, automaticamente você vai estar avançando e contribuindo para que a gente tenha uma inteligência artificial adequada para uma gestão adequada. E a mensagem final da Gisele Carvalho, qual seria? Além do teorize-se, né? Depois pratique, hands-on. Vai lá, pratica, veja onde está a dor, coloque o seu problema, busque resolução, vai errar, vai acertar, porque senão a gente passa, não dá tempo mais de passar pelo caminho, Sheila, que nós estamos ainda vivendo, por exemplo, da experiência do paciente, teorias vazias, né? Frases gordas, palavras ao vento e nada na prática. Não vamos cometer o mesmo erro que cometemos nos anos 90 com qualidade e segurança, agora com a experiência do paciente. A IA trouxe benefícios. Vamos encarar de forma positiva, nos habilitarmos, estudarmos e ir lá, hands-on, fazer, praticar, testar, entender quais são as dores, para daí conseguir aprimorar cada vez mais, lembrando que esse sistema ele só é inteligente se nós o deixarmos inteligente. Professor Cristiano Quinan, a sua percepção? Sheila, eu acho que, para encerrar, eu acho que a gente precisa de pensar fora da caixa, para variar. Então, vamos deixar a inteligência aumentada, o device, vamos receber o paciente com toda essa tecnologia, vamos deixar lá o device fazer a ausculta para a gente, que ele vai auscultar muito melhor do que os nossos ouvidos, vamos usar os relógios, vamos usar, e vamos ter tempo para pegar na mão do paciente, olhar no olho do paciente. Não é a teoria, como a Gisele falou. Então, é tudo B2B, B2C. Não, 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 é H2H, é humano para com humano. Então, acho que é essa a mensagem. Eu sempre. A gente pode navegar por qualquer tema da área da saúde, mas a gente tem que sempre ter essa preocupação e a gente se colocar no lugar daquele que está ali em atendimento. Então, o que que ele esperava de mim? Ele esperava de mim olhar no computador, escrever no prontuário, ou olhar no olho dele e ter ali uma oportunidade de conexão com ele. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para todos os líderes, nossos colegas aqui, e me deixar à disposição de todos. Rafael, mensagem final para o líder do futuro.
Ficou difícil depois de tanta gente boa falando aqui, mas antes eu queria agradecer o convite, foi super interessante debater com vocês e proporcionar isso a todos que estavam presentes. De mensagem, eu queria reforçar o que cada um colocou e o que o Renato bem comentou sobre estar aberto e ir atrás do conhecimento. Não se acomodar no que é rotineiro, no que a gente já está acostumado a fazer, mas estar sempre curioso. O perfil curioso, do líder curioso, que vai atrás, vai entender o que a gente pode aplicar, né? A Gisele comentou, trouxe isso também, como que a gente pode aplicar essa inovação na prática, no meu dia a dia com o paciente, o que isso vai melhorar, como que eu posso me aperfeiçoar em comunicação, em soft skills, que isso vai ser cada vez mais valorizado. Então, no fundo, acaba sendo o pragmatismo de vão atrás de informação, não se contentem com a rotina que vocês já estão acostumados, e estejam sempre abertos para o novo. Eu vejo que quem fica muito fechado, com muitos bloqueios, acaba perdendo muita oportunidade de estar beneficiando o paciente no final do dia. E, por fim, a mensagem final que eu deixo para todos vocês é que a IA não vai substituir as pessoas. A IA, como a tecnologia, tem os seus benefícios para otimização das rotinas, minimizar a burocracia, gerar mais eficiência nos nossos processos, eficácia, bons desfechos, mas no final de tudo é uma provocação. Eu falo que a tecnologia IA vem para nos provocar para sermos mais humanos, sermos mais seres humanos que cuida de humanos. É gente cuidando de gente. E na saúde não tem como ser diferente, né? Quem vai estar ali beira-leito, cuidando do paciente na assistência, somos nós. A tecnologia ela vem justamente para nos ajudar nas questões burocráticas. Quem tem coração, quem tem empatia, quem tem compaixão, somos nós, seres humanos. E na saúde, mais uma vez, é gente cuidando de gente. Aqui no chat, eu percebi que nós não temos nenhum questionamento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes? Algum comentário? Alguma contribuição? Não sei. A Ana, Nata. Ok, eu agradeço muito a Renata. A Renata Renê é a nossa atual presidente do nosso GT de Estratégia e Governança. E, pois não, Renata, fique à vontade. Boa, boa noite a todos. Parabéns pelo excelente conteúdo. Deixo aqui uma provocação, né? Como membro aí voluntário do da Associação de Voluntários, realmente nós como gestores, né? Eu atuando aí há 15 anos à frente de uma Santa Casa, existe o grande desafio de mudanças, de entendimento de quanto seria este investimento e a gente acaba sendo tomado pelo nosso dia a dia e acabamos deixando de lado, né, essa questão de IA para trazer para dentro da nossa instituição, pelo medo, pela falta de tempo, pelo desconhecimento e o investimento. Então, acho que seria um desafio, né, para a AVS, nós já temos aí uma iniciativa de um trabalho de diagnóstico dos hospitais, o quanto eles estão aderidos à IA, à tecnologia. Se a gente conseguisse aí formar um grupo, né, um produto, desenvolver um produto de apoio para os hospitais filantrópicos, como uma questão simples, né, a partir deste diagnóstico, um incentivo, sanar dúvidas dos gestores, como que nós
poderíamos estar ingressando cada vez mais com a tecnologia, com a IA, para todas essas questões que foram pontuadas, melhoria de desfecho clínico, melhor gestão dos nossos indicadores de processos e financeiros. Acho que seria um produto aí inovador e nós poderíamos, como voluntários da saúde, estar abrindo essa porta, essa mente, né, dos nossos gestores para ingressar neste mundo de inteligência artificial que tem somente a contribuir para o nosso Sistema Único de Saúde. Parabéns a todos e obrigada. Obrigada, Renata, por enfatizar aí a importância do nosso trabalho aí para as Santas Casas e para o SUS. A Ana Maria Arruda traz aqui uma pergunta, e sobre a discussão ética do uso da IAR na saúde? Você pode nos responder, Cristiano Kiran? Eu, eu gosto eu vou fazer uma sugestão, se você me permitir, Sheila. Ela fez a pergunta, mas ela é a super especialista em responder essa pergunta. Então, se eu puder ter a oportunidade dela habilitar o áudio dela e responder, eu acho que ela seria a melhor pessoa para responder a pergunta que ela fez, porque a professora Ana Maria, minha querida amiga, está habilitada a isso. O Renato já habilitou o áudio aqui para defender a doutora Ana Maria. Vai, deixa ela entrar aqui, vai. É para eu entrar no lugar dele mesmo. Meu telefone está dando problema ali. Não, é mais uma provocação. Sheila, parabéns aí pelo evento, muito boa discussão. Porque assim, eu vejo muito discutir sobre o uso, como usa, onde usa, o contexto, e o que tem de novo e tal, mas eu não vejo acontecer a discussão ética sobre isso. Até onde podemos ir? Estamos indo no caminho certo? Qual o impacto disso na relação, não só médico-paciente, colaborador-colaborador, gestor-colaborador? Assim, como é que fica isso? Será que basta apenas a formação técnica sobre isso? Quando a gente fala das as soft skills, né? As power skills, por exemplo, dos líderes, será que a gente está trabalhando nesse contexto, essa questão de como que eu devo usar? Até onde que eu posso ir? Essa é uma preocupação que eu tenho, então eu estou querendo mais é provocar, quem sabe a Sheila não traz num outro momento uma discussão sobre isso, né? Em outros cenários também. Realmente é uma coisa assim, eu sou a favor da IA, acho que veio para ficar, é o futuro hoje, tudo que vocês trouxeram. Tem adiantado muito nossos processos, tem favorecido muito essa questão de, eu falo que é a otimização do tempo nosso mesmo, enquanto profissionais, quer seja no bastidor, quer seja no palco principal, assistência back-office aí. Mas e aí? Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente está fazendo da maneira correta? Será que a gente está dando o passo a passo que precisa? Será que a gente não está pulando também, avançando e pulando passos que a gente deveria ter discutido? Questão da LGPD, como é que a gente vai fazer o uso desses dados? Não são só dados crus, são dados sensíveis que a gente fomenta as nossas bases de dados para uso, inclusive, da inteligência artificial. Então, assim, como é que fica isso? Essa é a E pergunta. É aí, mais uma pergunta Ana, do que uma fala. eu acho que a provocação é boa, Ana, e eu te digo que a gente está muito acelerado e a gente se distanciou muito dessa discussão. Então, a gente precisa fazer ainda uma tarefa de casa gigante com essa preocupação que a gente deixou ela não é a principal. E concordo com você, a reflexão ela é justa e a gente precisa trazer ela como principal. A gente precisa discutir a questão ética com relação à questão do uso da ferramenta, uma vez que a gente está trazendo uma relação médico-paciente, a gente está utilizando uma ferramenta e ela precisa ser regulada, ela precisa ser ética, ela tem que ter algumas amarras e preocupações que a gente não está considerando ela no dia a dia. Ela disse Eu vou dar obrigado. um spoiler aqui. Nós vamos ter em 2026 um encontro para falarmos sobre integridade, ética e liderança consciente. E esse assunto certamente vai ser abordado.
tá? Já dei um spoiler aqui de uma temática para 2026. Pessoal, o nosso tempo está esgotado. Eu vou agradecer mais uma vez pela presteza, pelo carinho de todos vocês palestrantes. Muito obrigada, Gi. Foi um prazer enorme revê-la, minha parceira de trabalho. Obrigada, querida. Renato Obrigada. Gomes, muito obrigada pela sua participação, presença. Cristiano Quinan, diretamente aí dos Estados Unidos para conversar conosco. Muito obrigada. E a você, Rafael, pela sua disponibilidade, pela sua experiência, pela sua vivência. Um especial obrigado aqui para o nosso superintendente, o Marcos Cunha, pela participação e presença, a Renata Renê, a nossa presidente, a nossa líder do GT de Estratégia e Governança, e demais colegas aqui presentes da AVS. Muito obrigada, um feliz ano novo para todos vocês, um feliz Natal e até 2026 com mais capacitação, com mais conhecimento e com mais inovação e tecnologia da AVS, Associação Voluntários da Saúde. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.